Olá meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu venho compartilhar um pouco da minha história com vocês, eu venho compartilhar do meu testemunho com vocês. E eu sei que eu já deveria ter gravado esse vídeo há um tempo atrás, porém eu acredito que existe tempo certo para todas as coisas. E eu espero que Deus possa tocar o seu coração e que nesse momento o reino de Deus seja estabelecido e que eu seja apenas um canal. Então, solta a vinheta. Bom, queridos, como muitos de vocês já sabem, quem já me segue, já me acompanha, sabe que eu cresci no reino evangélico. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe se converteu e aí eu comecei a frequentar a igreja junto com ela. E passados 7 anos ela orando pelo meu pai começou a frequentar a célula de outra igreja nessa cidade que nós morávamos, que era o interior, era como se fosse um sítio, a casa que a gente morava. E aí meu pai começou a frequentar essa outra célula, nessa outra igreja, e foi quando minha mãe orou, falou com o pastor dela, antigo, e o pastor falou que estava orando por ela, que estava dando a bênção para que ela ficasse em paz com o esposo dela nessa outra igreja. Meu pai ainda não havia aceitado Jesus, e aí ela falou, tá bom pastor, vou começar a andar junto com meu esposo. E aí a gente começou a andar para essa outra igreja que tinha célula, que tinha encontro de casais, que tinha encontro com Deus, tinha várias coisas, atos proféticos, era algo mais espiritual, e a gente começou a entender muito sobre essa questão de reino espiritual. Foi a partir desses momentos lá. E foi quando meu pai foi para o encontro com Deus, e minha mãe foi também, e quando eles voltaram, meu pai aceitou a Cristo, meu pai aceitou Jesus, tomou a sua decisão. Quando eles voltaram nesse momento, que foi essa noite que ele aceitou Jesus, minha mãe estava muito emocionada, minha mãe falou também com a minha irmã bebezinha no braço, ela falou assim, eu quero ficar aqui junto com ele como esposa e família. E aí o pastor, glória a Deus, todo mundo alegre, feliz na igreja, então tinha muita gente se convertendo nesse dia, muita gente mesmo. E eu lembro que os pastores olharam para mim, eu estava próximo da minha amiga, e eles olharam para mim e perguntaram assim, e você? Você quer aceitar Jesus? E foi quando a minha ficha caiu, porque eu andava no reino evangélico, né, por muito tempo. Eu até na outra igreja participava do grupo de gestos, mas eu nunca tinha tomado minha decisão ao lado de Cristo. E foi quando eu respondi sim. Eu respondi meio que involuntário, eu não sei como foi aquilo, mas eu sei que eu estava respondendo, mas ao mesmo tempo eu estava recebendo a unção de quebrantamento. E eu lembro que eu chorei muito, muito, muito naquele dia, porque eu senti a presença de Deus de maneira sobrenatural. E abraçada com a minha família, os pastores oraram pela gente e pelas outras famílias que estavam também aceitando a Cristo, outras pessoas. E eu lembro que eu fui muito marcada naquela noite. E eu sabia que Deus queria algo a mais de mim, desde aquele dia. Mas aí eu continuei andando para a igreja, e aí eu comecei a andar para o Ministério de Dança. E quando eu comecei a andar no Ministério de Dança, foi quando os meus pais precisaram se mudar para uma outra cidade. Meu pai arrumou um emprego na capital e a minha mãe continuava no emprego nesse interior, então a gente precisava ficar na cidade no meio do caminho, entre a capital e entre o interior, que a minha mãe era concursada, é concursada no caso do trabalho. E aí a gente ficou nessa cidade nova, só que nessa nova cidade não tinha uma igreja daquela que nós frequentávamos. E aí foi quando, mesmo sem transporte, nós continuamos como família andando para essa igreja antiga durante 1 ano. E aí durante esse ano a gente ia pagando, porque a gente não tinha transporte próprio, ia pagando, e quando terminava o culto, seja 11, 10, meia-noite, às vezes quando tinha atos proféticos, quando tinha festas, às vezes mais de meia-noite, os pastores sempre traziam a nossa família de volta para casa, todas as noites que nós íamos. E depois de 1 ano, a gente nesses percursos, a gente não estava conseguindo se envolver muito nas células, não estava conseguindo se envolver nas reuniões da semana, a gente só estávamos conseguindo ir mais para os domingos, porque meu pai trabalhava a semana toda, minha mãe também, e era em cidades diferentes, então era muito complicado. Eu também estudava, a minha irmã era criancinha, e aí foi quando a gente precisou ficar
em uma igreja na cidade que nós estávamos. Quando nós precisamos ficar nessa igreja, nessa outra igreja, nós oramos, conversamos com os pastores anteriores e eles oraram e deram uma bênção e falaram: irmãos, fiquem em paz. Nos liberaram espiritualmente, e aí foi quando a gente ficou nessa outra igreja. E aí depois de um ano nessa outra igreja, a gente precisou se mudar. Foi para um outro bairro nessa mesma cidade, só que era muito distante da igreja que nós frequentávamos. Porque agora nós estávamos indo para nossa casa própria, porque a gente passou um ano morando de aluguel. Nesse período que meu pai arrumou um emprego e tal, aquela coisa toda. E aí foi quando a gente veio para casa própria. E nesse período a gente precisou ir para outra igreja. Porém, nesse outro bairro, porque a gente ainda não tinha carro próprio. Então, nesse outro bairro, meu pai e minha mãe decidiram continuar frequentando a mesma igreja que nós frequentávamos, porém agora era a extensão dessa igreja. Então tinha apenas 3 irmãos. E eu lembro que no início eu me desesperei muito porque eu acostumada a ministério de dança, a tudo aquilo que eu tinha vivido. Então eu parecia que eu não ia conseguir me adaptar nunca. E eu comecei a ficar muito triste com aquilo. Foi quando os pastores daquela nova igreja, da igreja pequena, chamou meus pais e perguntaram e tal, porque eu era do Ministério de Dança, se eu queria ficar na liderança desse ministério. E aí foi quando nós criamos lá um Ministério de Dança para as crianças, os adolescentes que estavam entrando. E aí eu era também adolescente, bem jovenzinha, e eu comecei na liderança desse ministério. E a gente ficou lá por um tempo. Eu fiquei cuidando desses jovens até que depois de quase um ano eu precisei sair dessa liderança, porque aí veio outra pessoa que era mais capacitada, né, mas tinha mais tempo de dança do que eu, e veio para assumir a liderança. E foi quando eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor. Eu comecei a me envolver com pessoas que não eram da vontade de Deus. Eu comecei a me envolver com coisas que não eram da vontade de Deus. Eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor. Eu comecei na minha fase de adolescência. Eu e minha mãe, nós tínhamos muitas discussões dentro de casa. Então era muito difícil. Muitas vezes eu quis sair de casa, eu quis fugir, eu quis ir embora. Eu queria ir para outra igreja, mas a minha mãe sempre falava que a gente tinha que ficar junto em família. E aquilo me doía muito porque eu nem conseguia ficar lá, era muito difícil. E aí eu passei por uma fase muito complicada e eu comecei a querer apenas viver para mim mesma. E foi quando eu pedi ao Senhor que Ele deixasse que eu vivesse minhas próprias experiências em relacionamentos sozinha, porque eu ainda sentia o cuidado de Deus em mim. Mesmo eu me afastando, mesmo eu falando palavras que não eram da vontade de Deus, mesmo eu tendo atitudes erradas, andando com pessoas que não somavam para o meu nível espiritual, então eu comecei a andar sempre de rio abaixo, né? Sempre mergulhando em coisa que não era da vontade de Deus. E aí foi quando eu comecei a me envolver com pessoas, relacionamentos amorosos que só acumulavam frustrações dentro de mim. E aí um dia eu estava tão afastada dos caminhos do Senhor, tão afastada, que eu já não sentia mais a presença do Espírito Santo. Eu também não sentia mais o batismo, que eu tinha sido batizada com o Espírito Santo em um dos encontros que eu tinha feito nesse período depois da minha conversão. E aí eu já não sentia mais. E eu lembro que eu estava tão afastada e eu sentia muita saudade. Eu sentia muita saudade da casa dele, da presença dele. Mas eu não sabia, sabe? Eu não sabia mais voltar, eu não conseguia mais voltar. Eu lembro que por muito tempo, todas as vezes que eu passava na porta de uma igreja determinada aqui na minha cidade, que tinha uma pessoa cantando, esse irmão, estava cantando uma música que parecia ter sido feita pra mim. Mas quando ele cantava essa música, o Espírito Santo tocava de uma forma no meu coração que eu sentia
ai, um chamar, alguma coisa assim muito sobrenatural. E eu saía chorando muito, porque eu sabia que eu tava muito errada, eu tava muito afastada dos caminhos do Senhor, eu tava vivendo coisas que não eram da vontade de Deus pra minha vida. E foi quando eu estava uma vez no meu quarto e eu decidi orar. Eu estava me sentindo tão mal, tão frustrada, tão arrasada emocionalmente, espiritualmente. Eu estava tão destruída, eu não estava mais conseguindo compreender quem eu era. Eu estava vivendo crise de identidade. E foi quando eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, se você ainda me escuta, por favor, me tira daqui, me liberta. Eu não vou conseguir sair daqui sozinha. Eu não vou conseguir terminar esse relacionamento. E foi quando, depois de quase um mês, de repente meu relacionamento terminou. As pessoas, as minhas amizades começaram a se afastar de mim. Teve sala que quebrou, depois eu fui roubada, passei quase um ano sem celular. E eu comecei a me afastar das pessoas, eu comecei a passar um tempo mais isolada. E eu comecei realmente a sofrer muito. E eu chorava muito nesse tempo, que foi um período de tratamento pra mim. Mas eu sentia muita culpa, eu sentia muita vergonha de tudo que eu tinha feito. Eu sentia vergonha das minhas atitudes, dos palavrões, de tantas coisas. E foi quando o Senhor começou a me limpar, me libertar. E aí foi quando eu comecei a entender, sabe, qual era o propósito de Deus pra minha vida. Eu comecei a mergulhar no que Ele tinha pra minha vida e eu comecei a entender um pouco mais sobre a história do filho pródigo. E eu já entendo muito a minha história como a história do filho pródigo, queridos. E para você que não conhece, eu vou ler. A história do filho pródigo está em Lucas 15, a partir do versículo 11. E fala assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Bom, queridos, aqui quando fala que o filho chegou para ele e falou: Pai, eu quero minha parte da herança, eu começava a me ver: Pai, deixa eu viver meus relacionamentos, deixa eu viver a minha vida. E foi quando Deus me permitiu viver o que eu queria. Ele me permitiu me envolver com quem eu queria. E naquele momento eu não percebia, mas quando o filho pródigo diz assim: Pai, quero a minha parte da herança, é como se ele estivesse desconsiderando o pai. É como se ele estivesse tipo assim: você morreu pra mim. E eu involuntariamente disse isso para o Senhor: você morreu pra mim naquele momento, porque eu queria viver pra mim mesma. Porque a herança só tem quando, a partir de que o pai morre, no caso, que quem deixou a herança, né? Os pais. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Foi o que aconteceu comigo. Eu desperdicei tudo de espiritual, tudo que o Senhor tinha me dado, vivendo irresponsavelmente, do jeito que eu queria, sem me preocupar com estudo, sem me preocupar com nada. Eu só queria curtir. E aqui fala assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. E foi quando eu comecei a sentir saudade do meu pai. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E foi quando eu comecei a querer voltar para os caminhos do Senhor, mas já não era uma mesma coisa, assim, eu já não sentia mais, então parecia que eu estava tipo trabalhando em vão, eu estava vivendo em vão. E aqui fala assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada de comer. Então eu sentia muita fome, muita sede da palavra de Deus, da presença de Deus, mas eu não tinha quem me desse de comer, eu não tinha quem contar
a quem eu ia contar para me libertar, para me ajudar, eu não sabia quem. E aí fala assim, caindo em si ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E eu lembro que naquela noite que eu tava chorando muito no chão do meu quarto, que eu falava, Deus, se você ainda me escuta, por favor, me tira daqui, me liberta de onde eu estou. Gente, eu tinha sonhos que eu tava no inferno, vocês não têm noção. Como eu disse a vocês, eu vivi muitas experiências espirituais, depois eu conto a vocês, então pra mim muitas vezes eu tinha medo dessas experiências também. Então, junto com aquilo, eu tinha sonhos, eu tinha visões, que eu me via no inferno, eu me via pendurada no abismo. E eu senti naquele momento que o Senhor me abraçou, que o Senhor me levantou, me beijou, me abraçou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. E foi quando eu caí em si, eu estava com tanta vergonha, gente, tanta vergonha de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu tinha passado. E foi quando eu comecei a me isolar, viver mais... Foi quando eu fui assaltada também. E eu comecei a viver mais isolado porque eu tinha vergonha de sair na rua. E as pessoas falarem, agora tá crente, agora é crente de verdade, porque eu pensei que era antes de estar dando piadinha, entendeu? Mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calcem os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem, vamos fazer uma festa e alegrem-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. E aí foi quando eu voltei para os caminhos do Senhor novamente, e o Senhor começou a me limpar, a me tratar. E eu comecei realmente a ser a pessoa que o Senhor queria que eu fosse. E desde então, gente, eu tenho vivido experiências tão sobrenaturais que se eu contasse tudo a você, você ia dizer, nossa, isso não é verdade não, Cíntia. Você talvez poderia até não acreditar em mim. Mas assim, eu tenho vivido milagres, muitos milagres, inclusive desde que eu nasci. Mas desde esse momento que eu tomei essa atitude de voltar para os caminhos do Senhor, eu lembro que quando eu voltei realmente para os caminhos do Senhor, eu estive afastada por quase 2 anos. E eu passei mais de 3 anos em tratamento de libertação por esses meus quase 2 anos afastada do meu pai. Não foi fácil, tá? E todos os dias a gente precisa de libertação. E às vezes eu ainda acho que tem coisa que eu falo, opa, peraí, isso ainda é coisa do meu passado. Limpa, Senhor, liberta. E o Senhor me liberta. Mas o que eu quero dizer pra sua vida é que não é tarde, tá? Nunca é tarde. Por mais que você se sinta no inferno, por mais que você esteja se sentindo a pior pessoa do mundo, por mais que você esteja se sentindo suja, com vergonha de você, eu quero dizer a você, existe um Deus que nos limpa, que nos abraça, que tem um anel de céu lá para o nosso dedo, que é nosso Pai e que se importa conosco e está esperando apenas nós cairmos em si e voltarmos para Ele. E esse foi o meu testemunho. Eu sinto muito, muito, muito em o tempo perdido,
Eu sinto muito. E eu quero gastar toda a minha vida, todas as minhas forças pra não compensar o tempo que passou, mas pra usar da maneira que o agrade, da maneira que realmente seja útil para o reino, para alguém, para servir alguém. E eu quero dizer a vocês, nós temos um Pai, e esse Pai se importa com a gente, por mais que em algum momento da nossa vida nós o tratamos como se ele estivesse morto, ele está vivo. E eu quero dizer a você, se volte para ele. Se você não está se sentindo, sabe, mais digno, fale. Com certeza ele te escuta, mas seja sincero. Se abra para o Senhor, fale: Deus, eu passei isso, eu tô vivendo isso. Me resgata, me liberta. Porque assim aconteceu comigo. E foi quando já eu comecei esse processo de libertação, já estava no meu 3º ano. E aí foi depois eu fui pra faculdade. E desde então, todos os dias eu tenho vivido coisas que eu jamais viveria se eu não estivesse voltada. Então, queridos, ainda dá tempo, volte para o Pai. Esse foi o vídeo de hoje, que Deus possa ter abençoado a sua vida. Amém? Fique em paz.